Oi, gente, muito boa noite. Nesse vídeo eu vou falar sobre os principais medos e inseguranças que acontecem, né, nessa jornada até o Green Card. Para quem não me conhece, meu nome é Daniela. Aqui nesse perfil eu ensino profissionais qualificados a chegarem até o Green Card a partir das próprias experiências profissionais. Bom, vamos lá. Bom, eu vou contar tudo aqui com base na minha própria experiência, né? Quais foram os principais medos e inseguranças que eu tive, ou até mesmo de pessoas que eu conheci que estavam no mesmo processo, né? E compartilhar com vocês, porque talvez estejam na mesma situação, né? Criando coragem para fazer a própria petição que vai levar até a aprovação do visto e levar também até o Green Card, né? Bom, o principal ah, ponto de insegurança também no passado, quando eu apliquei para o visto EB2NW, que me levou até o meu Green Card, foi a questão de tempo. Ah, eu não tenho tempo, né? Acho que muitos de vocês também se identificam também bastante com isso. Ah, eu não tenho tempo para fazer nada além da minha rotina já é super maçante, é muito pesada. Mas, eu te pergunto, você não tem tempo para os seus sonhos? Você não tem tempo para viver a vida que você sempre almejou viver? Então, eu percebo também que a questão de tempo ela é muito relativa. Ela tem muito base nas escolhas que a gente faz de vida, né? Então, se a gente souber aproveitar o nosso tempo com mais qualidade, a gente vai conseguir ter resultados muito melhores, né? E claramente eu tive que fazer uma escolha lá atrás. Então, eu falo que eu investi 2 verões na minha vida, 2 verões californianos, né, que são incríveis, em prol dessa jornada, né? Então, num primeiro, eu estava trabalhando na minha petição, então eu tive que escolher realmente, né? Ter muita dedicação em fazer em um tempo também bastante curto, porque, enfim, meu visto também já estava bem no prazo. Eu já contei isso num outro vídeo. E então, pra mim, eu tive que fazer escolhas. Então, abrir mão de uma coisa, sei lá, super divertida, super legal, de estar com amigos, aproveitando para poder ter foco e investir realmente no meu futuro, né? Então, ao invés, muitas vezes, a gente ficar rolando aí redes sociais, que a gente perde muitas horas e ninguém aqui é uma exceção, nem mesmo eu, preciso me vigiar bastante também, muitas vezes, quanto a isso, para não ficar me distraindo, né, com coisas do dia a dia mesmo, então com redes sociais, às vezes também um filme, uma série também que a gente deixa de assistir para investir esse tempo em algo que vai mudar a nossa vida, né? Então são escolhas realmente que a gente faz e de investir o nosso tempo com uma melhor qualidade para a gente realmente colher os frutos num futuro, né? Então esse fator tempo, eu acho que é muito importante a gente fazer a escolha, né? Tomar uma decisão e fazer a escolha do que vai ser melhor para a própria vida, né? Para a própria vida, para a vida dos familiares, porque esse visto mesmo para familiares diretos reflete num benefício muito grande de mudança de vida, de virada de chave, né? Para uma vida completamente diferente, nova aqui nos Estados Unidos, e o melhor de tudo, como residente permanente. Então tem todos os direitos de realmente um residente, né, uma pessoa que mora no país. E falando, né, nessa questão de tempo também, eh, um ponto também pegou para mim muito também no passado, eu ficava assim, eu tive que estudar muito mesmo, eu tive que estudar muito sobre o visto, pesquisar muito. Na época o visto, o EB2NW, ele não era tão popular quanto ele é hoje, então a informação na internet ela era muito escassa, sabe? Então eu encontrei, sei lá, talvez 2 canais de pessoas que tinham aplicado e maratonava para poder entender melhor o processo, me familiarizar, entender minha elegibilidade para o visto. Olhava muitos canais também estrangeiros para poder entender como que funcionava, algumas coisas que algum advogado soltava aqui e acolá para poder também aprender. E então, para mim, foram muitas horas, dias, semanas investido nesse processo até a decisão ser tomada, porque eu também não tinha todas as informações. Então, digamos assim, eu perdi muito tempo, né, com tudo isso. E o principal, assim, te ajudar a encontrar esse caminho e ganhar tempo nesse processo, né? Porque realmente, através de uma metodologia, é completamente possível você entender e já como tudo funciona, o que tem que ser feito e tudo mais, porque o que eu quero mostrar através da minha metodologia é o que deve ser feito e como deve ser feito. Então, são todos esses dias, horas, semanas que eu perdi, de certa forma, eu diria até
investi esse tempo, mas foi muita coisa que eu já posso hoje entregar pronta, né, então, essa questão de juntar as pecinhas realmente de quebra-cabeça, né, com informação daqui, outra informação de lá, de você conectar, de você bater uma informação com a outra e ver se aquilo realmente faz sentido e seguir no caminho, né, que que enfim, tá mais de acordo com a minha realidade, estava mais de acordo com a minha realidade. Então, teve bastante tempo, assim, investido, e a ideia realmente é facilitar, esse processo também, não precisar ficar eu quero que você não fique estudando horas e horas e dias e semanas até tomar uma decisão de que esse é o visto certo para você. Se você quiser realmente morar nos Estados Unidos legalmente, se essa vida nova te atrai, né, de uma vida, com qualidade, com uma educação de ponta, com uma segurança também incrível, com salário em dólar, e se a gente compara as bases salariais, assim, no Brasil, se a gente compara na Europa, em outros países, assim, os Estados Unidos sempre vence, assim, de certa forma, né. Eu mesma tenho cidadania italiana e eu lembro que eu tinha feito a comparação: "Ai meu Deus, será que eu vou morar na Europa ou moro nos Estados Unidos?" E nenhuma base salarial realmente se sobressaiu ao dólar, né, americano. Então faz muita diferença. Eu vou fazer um vídeo também sobre isso também, e vai ser bem interessante trazer essa realidade e mostrar os cenários também dos diferentes países, né. Bom, um outro ponto também que de muita insegurança nesse processo, né, de fazer essa escolha, de desenvolver a própria petição, é relacionado ao dinheiro. Eu não tenho dinheiro, né, quando a pessoa afirma dessa forma, é muito caro, né. Bom, em todo o processo lá em 2021, eu investi aproximadamente $6.000. Eu tenho isso tudo detalhado, eu trago para vocês também num detalhe em um outro momento, pra gente trazer realmente, né, os valores que são aplicados hoje em dia, porque o que que tá nesse valor, né? Eh, a gente fala sobre as taxas da imigração, né, porque todo o formulário a gente envia o pagamento para a imigração, para poder fazer o processamento do formulário, então isso é completamente natural, né, eles vão trabalhar, eles precisam receber realmente por isso. Então teve o pagamento dos formulários, teve também a gente precisa ou trabalhar com traduções, avaliar também, né, diplomas e tudo mais, então, serviços são contratados, por exemplo, um business plan, um professional plan que é feito por terceiro, por exemplo, também é pago. Então, juntando tudo isso, eu investi aproximadamente esse valor, $6.000, tá. Mas, quando você faz esse processo com, advogados, né, assessorias, escritórios de advocacia de uma forma geral, é um processo muito caro. É um processo de visto que o investimento não sai por menos de 18, a $25.000 em média, no mínimo, né. Então a gente está falando aqui de 100, de R$ 125.000 no mínimo. É muito dinheiro, é muita coisa, né. Então, imaginar, né, e colocar nessa balança, né, que é uma coisa que me motivou muito a desenvolver minha própria petição, eu falei: "Meu Deus, eu vou colocar, eh, sei lá, no mínimo seriam, né, como eu falei, uns $20.000, R$ 100.000". Eu falei: "Meu Deus", e sem ter a certeza que seria assim, era muita coisa, mas isso também, sabe, me moveu muito a realmente acreditar em mim, a desenvolver minha própria petição, a confiar na minha capacidade, e foi muito mais barato simplesmente pagar as taxas e pagar, né, pela documentação do processo. Nossa, foi um alívio realmente nas minhas costas, é como se fosse a gente tá falando, sei lá, de 4, 5 vezes menos, assim, no valor, né, hã, de 3 a 5 vezes menos, isso me economizou muito, me trouxe muita tranquilidade, sabe. Depois com tudo feito, eu afirmo, vale muito a pena, você entender o caminho, por isso que eu falo que através de um método, né, que é o que eu tô propondo, que é o que eu realmente quero ensinar aqui, é através de um método, então você ganha tempo, o que é muito importante, que eu tive que investir muito para poder chegar em respostas. Outra coisa é a questão financeira também, porque sendo um processo muito caro, porque ele te leva ao green card, ele te leva à residência. E, gente, tem gente aqui nos Estados Unidos que chega e vai embora sem
chegar numa residência. Tem gente que chega ou se torna ilegal aqui e não chega numa residência. Tem gente que morre por conta de residência, atravessando a fronteira, dependendo de coiote, passando por situações desumanas. Então, é um privilégio poder morar nos Estados Unidos como residente permanente. Você ter seus direitos, os seus deveres claramente também, mas poder morar tranquilamente no país e construir uma vida incrível que talvez eu mesma talvez nunca tivesse imaginado, talvez você mesmo nem imagina ainda como pode ser incrível. Claro, tem muitos desafios, existem para todo mundo, mas quando você olha para trás né, olha o momento presente, compara com o que viveu antes, fala, meu Deus, valeu tudo a pena. Então, eu quero que vocês falem isso em breve, valeu tudo a pena. Eu me dediquei, eu fiz a minha própria aplicação para o visto e hoje eu colho os frutos. E é isso, porque hoje eu estou colhendo os frutos de toda a dedicação que eu tive no passado, né? Um outro ponto também que aconteceu para mim que me gerou bastante insegurança no passado foi em relação à família, eu não apoiar, né? Não foi o visto não foi uma coisa que eu abri para todo mundo, eu estava realmente esperando, né, as coisas acontecerem, a aprovação acontecer. Mas dos meus familiares próximos, assim, foi muito difícil, porque é difícil quando você está aqui nos Estados Unidos sem uma residência mesmo, né? Porque os outros vistos, como eu já expliquei também em outros vídeos, quando a gente fala de visto de turista, de visto de estudante, por exemplo, até de trabalho, existem muitos de trabalho também que são temporários, não são vistos imigratórios, né? Eles são não imigratórios. Se você entrar lá no site da imigração dos Estados Unidos, está escrito como não imigrante, visto de não imigrante, né? Então você tem uma vida muito limitada, você não tem o teu crédito, você não consegue comprar algumas coisas de maior valor, é, enfim, né? O trabalhar, o crescer patrimônio, estudar, dependendo do tipo de escola, dependendo do que você quiser fazer, você precisa realmente de uma documentação que te permita fazer aquilo. Então, eu lembro especificamente também. A minha irmã, com todo o amor do mundo, me amando, me apoiando sempre nos meus projetos, falava assim: Dani, pelo amor de Deus, sai desses Estados Unidos, vai para um outro lugar, vem para a Europa, vem morar aqui. Tem tanto país, sei lá, que fala inglês, por exemplo. E, gente, eu não queria, eu sempre quis e sempre sonhei com os Estados Unidos. Não adiantava me falar de Canadá, me falar de Irlanda, de Austrália, de qualquer outro lugar, porque Inglaterra, enfim, não era o que me preenchia, eu não sei explicar, mas eu sempre quis os Estados Unidos. Então eu falei, eu tinha que encontrar um caminho. Quando eu encontrei o caminho, por isso eu coloquei toda a minha energia, eu coloquei tudo de mim, porque é isso que ia dar certo. Então, eu também não tive completamente o apoio familiar, eu tive que realmente acreditar muito em mim, acreditar muito nesse projeto e fazer escolhas, escolhas difíceis. Eu fiquei aqui nos Estados Unidos sem poder viajar, né? Quando a gente está em processo, a gente não pode sair do país para não perder todo o processo, né? Digamos assim. Quase 3 anos. Foram pouquinhos meses, acho que 2 anos e 9 meses aproximadamente. Gente, eu perdi natais em família, eu perdi aniversários em família, eu perdi o nascimento de dois sobrinhos meus, a minha irmã grávida. Eu não conseguia acompanhar nada e a vida acontecendo. E a pandemia, eu tendo que escolher estar aqui sozinha, mas uma escolha que eu fiz porque eu sabia que em algum momento eu ia colher o fruto. Então, novamente, são escolhas que a gente faz. E por mais que às vezes as pessoas que mais nos amam, e por amor, às vezes elas não apoiam, porque querem o nosso bem, porque querem que a gente prospere, que a gente tenha sucesso na nossa vida, e às vezes nos assistem fazer algumas escolhas que não estão naquele exato momento aparecendo os frutos, mas se você escolhe a direção certa, você vai colher os frutos. E quando eu comemorei a aprovação do meu visto, a minha família saltitou de alegria comigo, celebrou comigo, e foi a coisa mais linda e maravilhosa. A percepção de todo mundo claramente mudou, completamente. Então, se é o objetivo que você realmente tem na vida, confia, confia, dá o melhor de você. Mesmo que você não tenha todo o apoio que você gostaria, mas se você tem a certeza que é aquilo que você quer e está batalhando pelo jeito certo, pelo caminho certo, vai chegar o resultado, né? E um medo também que aconteceu muito durante a jornada, eu percebo acontecer
com os peticionários, né, com as pessoas que estão aplicando também para o visto, é muito a questão do medo de dar errado. Meu Deus, e se eu aplicar para esse visto e der tudo errado? Mas uma coisa eu te falo, a vida é cheia de riscos, e se a gente não assumir riscos na nossa vida, nada vai mudar. A gente vai estar no mesmo lugar, então se você está me vendo aqui falar aí do Brasil, vivendo a vida que você tem hoje, no emprego que você tem hoje, se essa é a vida que você quer para sempre, continua. Mas se você sonha em morar nos Estados Unidos e o principal, legalmente, se você se enquadra para esse visto, é a sua oportunidade. É, e a questão do dar errado, se a gente não testar tudo na vida, a gente tem que arriscar. Tudo a gente tem que arriscar. A gente tem que arriscar uma carreira, de entrar numa carreira, entrar numa nova carreira. A gente tem que arriscar num relacionamento para ver se vai dar certo. A gente tem realmente arriscar, e fazer uma viagem, arriscar. Tudo é risco. Tudo é risco, mas a gente escolhe quais riscos a gente quer correr, porque a gente sabe que correndo determinados riscos a gente vai colher frutos, né? Então, claro que para mim também, como eu falei, eu não tinha tanta informação, eu estava às cegas praticamente, sabe? E graças a Deus, boas pessoas foram colocadas no meu caminho para poder tirar dúvidas, né? E essa coisa de entrar em grupos de pessoas com o mesmo propósito também, todo mundo se ajudando, isso que é muito importante também, que o bem sempre rende muito bem. É incrível, faz toda a diferença, né? Mas a gente não pode ter esse medo de dar errado, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Nada é garantido, né? Em absoluto, mas a nossa parte tem que estar feita. Então, por isso que estou falando, a oportunidade está aqui agora, agarra a oportunidade, porque as coisas mudam. Então, esse visto está disponível hoje, talvez ele não está disponível amanhã. Ele dá o green card hoje, talvez ele não dê o green card amanhã, né? Existem muitos vistos, sei lá, de trabalho, como este também se enquadra de trabalho, que não se chega ao green card. Enquanto você está prestando um serviço para uma empresa, você está legal aqui nos Estados Unidos, mas não está mais, acabou o vínculo. Assim como o visto, de investidor acontece a mesma coisa também, né? Enquanto você tem a empresa, está mantendo a empresa, o negócio, você está vivendo legalmente nos Estados Unidos, mas tem uma limitação, ele é limitado, né, por tempo, enfim. Então, ter um green card é uma paz de espírito, assim, que realmente não tem preço. Muda a vida, assim, sabe? É o meu testemunho aqui de quanto que a vida muda você ter um Social Security Number, que é como se fosse o CPF do Brasil, que aí você pode realmente viver, construir teu crédito. Nos Estados Unidos tem hora que parece, ou realmente é, né? Parece que o crédito ele vale mais que dinheiro em si. Então, se você tem um bom um crédito, você consegue comprar suas coisas, você consegue ter cartão de crédito. Tem gente que chega aqui que nem cartão de crédito de cara, assim, consegue, né? Às vezes consegue um cartão como se fosse pré-pago, até realmente se mostrar um bom pagador e conquistar realmente o cartão de crédito. Então, tudo é um processo. Então, o que eu falo, essa questão de dar, o medo de dar errado, pode dar certo. É isso que a gente quer. Então, é a partir do tentar tirar esse risco, assumir o risco, na verdade, né? Tirar esse medo da frente, vai fazer a diferença no futuro. E você vai ter muito orgulho de você quando você olhar para trás. Esse você do futuro vai olhar para trás e vai falar: obrigado por ter tomado essa decisão por mim. Um outro medo muito grande, e confesso também deu um friozinho na barriga, a petição é completamente em inglês. Será que eu vou saber fazer essa petição totalmente em inglês? Eu não tenho inglês fluente e tudo mais, tal. Sim, a petição ela é completamente em inglês. Todos os documentos têm que ser traduzidos para inglês, né? Como oficial ele é americano, ele avalia tudo em língua inglesa. Então, gera realmente, né, uma ansiedade, um medo, uma insegurança em relação a isso, né? O que que eu fiz no meu caso? Eu vim para os Estados Unidos, já falando inglês, não falo inglês perfeito, né? Em que a gente é perfeito? Tudo na vida a gente vai se aperfeiçoando, sempre a gente aprende algo novo. Eu falo muito isso em relação ao inglês também, né? Que a gente sempre vai ter uma coisa nova para aprender. Tem que ser uma palavra nova, uma expressão nova. A gente está continuamente aprendendo e se desenvolvendo e tal, enfim. Então, é muito interessante esse processo. E o que eu fiz na época foi, então eu escrevi a minha petição realmente em inglês e
E toda vez que tinha oportunidade, assim, de conversar com uma amiga minha americana e tinha alguma dúvida: "Ai, meu Deus, será que escreve assim ou escreve assado, tal?". Alguma dúvida no sentido de uma expressão, uma colocação, eu perguntava para ela, né. Então, eu tive esse apoio, né, não para tudo, não 100%, mas para dúvidas realmente, assim, cruciais, né. Então foi muito bacana poder contar, por isso que eu falo: ninguém chega a lugar nenhum sozinho, tá. A gente precisa das pessoas pra gente chegar nos nossos melhores nas nossas maiores realizações, né, as pessoas participam, de tudo. Então, em relação ao inglês, no meu caso, foi assim que eu resolvi quando eu tinha uma dúvida muito grande. Não tinha ChatGPT na minha época, não tinha essa coisa toda de inteligência, artificial para poder ajudar, e hoje tem. Então, hoje existem ferramentas, de tradução online, existem, ferramentas de inteligência artificial também que ajudam completamente. Então, existem uma série de recursos que vão ajudar também nessa construção, né. Então, não estou falando de joga ali que vai ter resposta, porque não. Novamente, são inteligências artificiais, né. Que até mesmo se você entra nessas ferramentas diz, né, que nem tudo é muito preciso, né, que você não pode confiar 100%. Então, a mensagem que eu digo em relação ao inglês é: sinta-se seguro, né, de fazer a aplicação com todas as ferramentas que existem hoje em dia, né. Então, com o teu conhecimento atual, mas essas ferramentas já existentes, você consegue realmente criar sim a sua petição em inglês. E é uma delícia ver aquela petição linda, pronta, ainda vou mostrar para vocês a foto dela, porque eu tenho muito orgulho, meu Deus, é que realmente eu tive que imprimir e mandar tudo para imigração, porque senão eu também colocaria num pedestalzinho, como se fosse um troféu, porque realmente chegar ao green card é maravilhoso. Bom, outro medo, assim, que se relaciona a tudo isso é o preencher, tudo errado, "Ai meu Deus, se eu preencher tudo errado", e tudo mais. Ou então, se eu não souber fazer, eu não vou saber fazer essa petição, ela é muito grande, ela tem muitos processos, é muita coisa, é um quebra-cabeça. Sim, é um quebra-cabeça. Por isso que eu proponho realmente o método, porque eu quero realmente juntar essas peças do quebra-cabeça e trazer todo esse jogo montado para você, para facilitar a sua vida, para que realmente fique desmiuçado e você entenda que é completamente possível, porque é uma petição grande? Ela é, mas a gente vai ter que dividir em partes? Sim, e através disso é completamente possível? É completamente possível, né. Então, essas objeções da construção dela em si, elas acontecem para todo mundo, né, muitos medos passam pela nossa cabeça, muitas inseguranças de fato acontecem. Mas o fato é que através de método, através de um caminho traçado, fica muito mais fácil a gente seguir um caminho, fica muito mais fácil a gente chegar no nosso destino, de ter aquela petição, né, aquele dossiê completamente pronto, enviado para a imigração e você acompanhar para ter a sua resposta de visto. E logo, né, com certeza, em nome de Deus, poder comemorar com muita alegria a aprovação do visto e depois poder aplicar finalmente para o green card, né. Então, que eu aprendi muito nessa jornada é que eu não sinto que o visto é difícil, é complexo, mas ele é muito trabalhoso, né, e trabalhoso no sentido de realmente ter que dedicar, né. Então, 3 coisas que eu gostaria de deixar também como recado aqui, são 3 palavras que inclusive eu separei aqui para lembrar de contar para vocês, de falar sobre isso. Primeiro é querer. Então faça essa pergunta a si mesmo: "O que eu quero para mim? Eu quero a vida que eu estou tendo hoje, no Brasil, na Europa, pelo mundo, a vida, que eu tenho, com o emprego que eu tenho, com o salário que eu tenho, com a qualidade de vida, lazer, inclui a parte de diversão também, que é muito importante, somos seres humanos, precisamos de equilíbrio. É o que eu quero para mim? Ou não? Eu quero uma vida nova, eu quero viver uma vida com qualidade, eu quero que meus filhos tenham oportunidade de estudar em escolas de ponta, né, das melhores do mundo, quiçá as faculdades que estão tão renomadas como são as dos Estados Unidos. Eu quero ter o emprego dos sonhos, eu quero receber um salário alto em dólar,
Eu quero poder comprar o carro que eu sempre sonhei, fazer viagens incríveis pelos Estados Unidos, pelo mundo, enfim, o que você realmente vai desejar, porque o teu financeiro vai te permitir. Ah, e muitas outras coisas. E uma coisa também interessante em falar, viver uma vida mais de qualidade com a família, né. Então, poder ter um tempo terminou o horário de trabalho, né, americano muitas vezes termina até às vezes mais cedo do que a gente no Brasil ou na Europa costuma ter, e você sair e ver um dia ainda aberto, poder ir para um parque, poder ir para uma praia, poder, ter uma diversão até um lazer gratuito, eu falo bastante disso, assim, que eu sinto muito na Califórnia, que eu acho incrível, é ter um acesso ao lazer de uma forma acessível, barata, assim, sabe, de graça, porque, aqui tem vários parques, né, e parques gostosos de estar, que a gente quer fazer piquenique, quer fazer uma fogueira, compartilhar um momento entre amigos, né, luau, o pessoal faz bastante também por aqui, a praia é maravilhosa, a Bay, né, que é como se fosse uma represa, assim, que o pessoal que gosta de águas mais calmas também escolhe por uma Bay, por exemplo, que é a Bahia, né. Enfim, então cada lugar aqui vai ter o seu recurso de lazer, mas é uma vida nova, é uma vida, se a gente compara, né, o poder de compra também, dependendo do estado que você for escolher para poder morar, que tem um custo de vida mais elevado, mas se você comparar a vida que você tem hoje com a vida que você vai ter no amanhã vivendo nos Estados Unidos como residente permanente, você fala: "Meu Deus, vale muito a pena, eu tenho acesso a coisas muito incríveis de marcas, né, que no Brasil o esforço seria muito maior". Então você poder ter a chance de adquirir coisas, de melhor qualidade, né, e dirigir um carro mais confortável, morar numa casa, e é muito engraçado também essa comparação, né, essa estrutura de Estados Unidos, né, então uma vida mais simples aqui nos Estados Unidos nem se compara a uma vida que seria simples no Brasil, por exemplo, sabe. Então, é muito interessante como você vê realmente os seus impostos serem muito bem investidos, né, e você poder usufruir de tudo isso. Então a primeira palavra, querer, né, como eu falei. A segunda palavra que eu digo que é muito importante nesse processo, é a determinação, que ela já vem de mãozinhas dada com foco. Então você precisa ter determinação de que você realmente quer isso. Você precisa não desviar do caminho, olhar para aquilo com foco, dedicar com foco. E fazendo essa escolha diariamente, mesmo que você possa fazer pouco, né, abrindo mão de um Netflix, uma série, um filme, e poder investir aquelas 2 horas no teu processo, você vai construir ele. Ele vai acontecer e se tornar uma realidade na tua vida. Porque é a partir dessa petição construída que você vai chegar ao teu green card e a tua vida e da sua família vão mudar completamente. Você vai viver uma vida nova. Eu bato nessa tecla porque eu vivo isso, porque eu consigo olhar a minha vida como ela era no Brasil, e eu tive bons empregos, eu tive bons salários no Brasil, mas eu não senti que estava faltando alguma coisa. E dessas minhas idas ao Brasil só me traz a certeza que realmente é aqui que eu quero morar. E ser residente, meu Deus, é tudo, é maravilhoso, é muito incrível, sabe. Então é uma conquista muito grandiosa, tá. Eu digo que é um dos maiores acontecimentos, é uma das maiores realizações na minha vida até agora. Eu coloco realmente, no pedestal, como eu coloco outras também. Então querer, determinação que vem associada ao foco e a ação. Então é a ação diária. Então é a ação de você escrever um pouquinho aqui, de você desenvolver ali, de você falar com as pessoas, de você, conseguir a documentação, se movimentar nos seus intervalos durante o dia, no intervalo durante o trabalho, o estudo, enfim. Quando a gente quer, a gente faz acontecer. Então realmente a ação, ela precisa acontecer para chegar no resultado, né. Bom, enfim, esses são os principais medos e inseguranças que eu senti, que eu vejo as pessoas passarem nesse processo todo, até tomar a decisão de realmente fazer a própria petição de visto de trabalho, né, do EB2 NW, para a chegada ao green card. Espero que você tenha realmente aproveitado o conteúdo desse vídeo, talvez até se identificado também, porque eu realmente passei por essas coisas, então
é trazer à tona o que eu tinha vivenciado no passado. Então, se você quer continuar tendo mais informações ainda sobre esse visto de trabalho, que te leva à residência permanente nos Estados Unidos, continua me acompanhando, já curte, compartilha esse vídeo, compartilha também com quem vai ser interessante, porque às vezes tem um colega de trabalho, um familiar, uma pessoa que você conhece que ama os Estados Unidos e não sabe o que fazer para poder morar legalmente nos Estados Unidos. Então, compartilha também essa informação, porque ele pode ajudar, essa informação pode ajudar muita gente, né? Eu gostaria de ter recebido essa informação no passado. E me sigam nas redes sociais, eu sempre vou estar postando dicas, enfim, sobre essa jornada, porque eu tenho muito orgulho de ter chegado ao resultado do Green Card e quero que muita gente chegue também a esse resultado, tá bom? E que a gente possa celebrar muitíssimo aí no futuro próximo. Até a próxima!